Olá a todos, eu sou a Ana Maria e junto com a Leandra e com a Nicole, nós vamos apresentar o trabalho intitulado Microsporídeos e Microsporidioses, que é realizado na disciplina Protistas e Fungos, na Universidade Estadual Paulista, no campus de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal, sobre a orientação do professor Dr. Everton Rodrigues. Bom, o nosso trabalho ele foi organizado em objetivos, na introdução, falando sobre os aspectos evolutivos, características gerais, morfologia e ciclo de vida dos microsporídeos. A seguir, a gente vai falar sobre as microsporidioses, abordando desde hospedeiros e transmissão, a sua importância médica, veterinária e ecológica, abordando também o seu diagnóstico e profilaxia. A seguir, a gente vai concluir e apresentar as referências que utilizamos nesse trabalho. Bom, esse trabalho tem como objetivo apresentar de forma clara e didática o filo Microsporidia, abordando a sua biologia, ciclo de vida, importância na medicina, na veterinária, na ecologia, do modo geral, e os métodos de diagnóstico, prevenção e tratamento das doenças causadas por microsporídeos. Bom, iniciando agora os aspectos evolutivos desse filo, os microsporídeos eles foram descritos há cerca de 150 anos depois da identificação da Nosema bombycis, que é essas duas imagens que está aqui em cima, uma em modelo 3D e a outra numa imagem de microscopia eletrônica. E essa Nosema bombycis ela foi a causa da doença de Pebres nos bichos de seda. Eles eram antigamente considerados protozoários primitivos, mas na realidade, a partir de estudos sobre sequenciamento gênico, análises filogenéticas e moleculares, se descobriu que, na verdade, eles não são protozoários primitivos, mas sim degenerados e que eles estão dentro do reino Fungi. E por que eles estão dentro do reino Fungi? Porque eles apresentam algumas características semelhantes com os demais filos que estão dentro desse reino, como, por exemplo, eles apresentam quitina na parede dos esporos. Essa quitina, eu vou entrar em detalhes mais para frente, mas ela vai ser responsável por tornar a parede do esporo rígida e resistente, que vai permitir com que ele sobreviva, entre aspas, em ambientes com condições adversas. Eles armazenam trealose, que é um tipo de açúcar e é a principal reserva energética de alguns fungos, e os microsporídeos também armazenam trealose. E eles também têm semelhança na meiose e na mitose com o reino Fungi, por isso que eles estão dentro desse reino. E a partir de sequenciamento de RNA, se descobriu que o RNA dos microsporídeos eles é significativamente mais curto do que os demais eucariotos. O que a gente tira de conclusão com isso? Porque a partir de estudos, porque antigamente esse RNA condensado, reduzido, ele era um aval, um sinal de que esses organismos, os microsporídeos, eram protozoários. Mas na realidade, porque tem essa divergência entre o tamanho do RNA, da sequência de RNA dos eucariotos para os microsporídeos. E aí, essa técnica, atualmente, ela mostra pra gente que há homoplasia dentro do filo microsporídeo, o que reflete esse tamanho reduzido no genoma. Eles também possuem características apomórficas, como o tubo polar, o vacúolo posterior, o cloroplasto e o diplocário, assim como a gente está vendo nessa imagem com as estruturas do microsporídeo. E essas características apomórficas, junto com o sequenciamento de RNA, tem sido a base para estudar a evolução e classificação desses organismos atualmente. E eles são divididos também em 3 grupos principais. Os hiperparasitas primitivos, entre aspas, primitivos, que é o caso dos Metnicovolidae,
e eles têm um filamento polar rudimentar e um esporo sem cloroplasto. O segundo grupo, com esses gêneros representantes, que tem um filamento polar curto e pouco desenvolvimento do cloroplasto e do endósporo. E o terceiro grupo, que é os microsporídeos superiores, entre aspas, que eles já vão ser mais completos, entre aspas, e desenvolvidos. Eles vão apresentar um filamento polar desenvolvido, polaroplasto e o vacúolo posterior. E alguns estudos têm sugerido que esse terceiro grupo fosse dividido em subgrupos, mas essa configuração não é aceita, não é renegada, assim, porque essa divisão apresenta problemas, porque esse grupo ele pode ter essas características desse grupo, desse terceiro grupo, podem ser convergentes. Então, essa convergência evolutiva dentro desse terceiro grupo impede com que ele seja dividido em subgrupos. Bom, passando agora, a gente já entendendo um pouco dos aspectos evolutivos desse filo, a gente consegue passar para as características gerais e morfologia. O filo Microsporídea, ele apresenta cerca de 1.400 espécies descritas atualmente. Eles são parasitas unicelulares, intracelulares obrigatórios, são eucariontes, apesar de possuírem características de organismos procariontes. Por exemplo, eles não apresentam mitocôndrias, peroxissomos e complexo de Golgi, que são organelas características dos eucariontes. Eles possuem núcleo e membrana plasmática bem definidos e eles podem se reproduzir, quanto à sua reprodução, né? Eles podem se reproduzir de maneira sexuada e assexuada, mas a reprodução deles ocorre predominantemente de maneira assexuada e é por meio de esporos. A dispersão desse organismo é por meio de esporos. E eles infectam tanto invertebrados quanto vertebrados, inclusive os humanos, e também eles infectam alguns tipos de protistas. Falando agora sobre a estrutura do esporo, a estrutura e composição do esporo, que é esse meio onde o microsporídeo ele vai se passar e infectar outras células, o esporo ele tem uma parede celular composta por proteínas e quitina. Como eu já tinha falado antes, essa quitina ela vai gerar nesse esporo, ela vai conferir nesse esporo uma alta resistência em meio a condições ambientais desfavoráveis. E aí vai permitir, essa quitina que vai dar essa resistência, vai permitir com que esse esporo seja transmitido tanto em alimentos, quanto em água, quanto no ar mesmo. E esse esporo ele vai ter 3 características gerais: o revestimento, o esporoplasma e o aparelho de invasão, que é o tubo polar, que eu também vou entrar em detalhes mais para frente. O revestimento desse esporo ele é composto por 3 camadas: um exósporo proteico, que ele é uma camada eletrondensa, um endósporo, que é elétron lúcido, e ele é composto por quitina e glicoproteínas. E nessa região mais apical, nessa foto aqui, que eu coloquei de exemplo, que tem o disco de ancoragem vai ser onde o tubo polar ele vai se externalizar do esporo. Então, por isso, nessa região do disco de ancoragem, essa camada composta por quitina e glicoproteínas vai ser mais fina. E a terceira camada, que é a membrana interna ou plasmalema. Aqui em cima a gente tem uma imagem de um esporo, de uma espécie de microsporídeo, que está com o esporo com o seu tubo polar externalizado. Continuando sobre a estrutura do esporo, né? Quanto à sua reprodução, se acredita que a germinação dos esporos acontece em algumas fases, que são elas: primeiro ocorre a ativação, depois ocorre o aumento da pressão osmótica intraesporal, que aí esse aumento da pressão osmótica dentro do esporo que vai acontecer a descarga do tubo polar. E essa descarga do tubo polar, ela acontece de forma rápida.
Depois da descarga, depois que já aumentou a pressão osmótica intraesporal e já houve a descarga rápida do tubo polar, esse tubo polar vai sair, né, o terceiro passo aqui, eversão do tubo polar, e ele vai se ancorar na célula hospedeira. Depois que ele se ancorou na célula hospedeira, vai ocorrer a passagem do esporoplasma através do tubo polar. Falei bastante de tubo polar um pouco da sua função, mas o que é o tubo polar? O tubo polar é uma sinapomorfia desse filo, é uma característica que só acontece no filo Microsporidia, e ele é uma organela que funciona como um aparelho de infecção, que vai permitir com que os microsporídeos eles infectem as células hospedeiras à distância. Então, a gente tem aqui uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, onde a gente tem o esporo de determinado microsporídeo, que é essa imagem mais ovalada, esse organismo mais ovalado, que através do disco de ancoragem, ele já externalizou o tubo polar, e aí esse tubo polar ele vai se ancorar na célula hospedeira, que é essa parte mais branca aqui na parte inferior da imagem. E após com que o tubo polar ele se ancorou na célula hospedeira, ele vai ser o canal, o meio de passagem do esporoplasma que está presente dentro do esporo para o citoplasma da célula. E ele é fixado na extremidade anterior do esporo, no disco de ancoragem, como eu já tinha citado, por uma série de membranas associadas. Agora, já entendendo os aspectos evolutivos e a morfologia tanto dos microsporídeos quanto do esporo quanto do tubo polar, a gente consegue entrar agora e falar em mais detalhes o ciclo de vida desses organismos. O ciclo de vida dos microsporídeos consiste em uma fase proliferativa, que é chamada de merogonia, uma fase de produção de esporos, que é a esporogonia, e a fase de esporos maduros, ou a fase infecciosa. E esse estágio infeccioso do microsporídeo, é o estágio dele no ciclo de vida, é o único que ele consegue sobreviver fora da célula hospedeira. Entrando em mais detalhes e colocando em passo a passo, de maneira mais lúcida e dinâmica aqui, o ciclo de vida, coloquei em passo a passo, a gente colocou, né, em passo a passo, como que vai ocorrer esse ciclo de vida. Então, primeiro, vai ter a entrada do esporo com o organismo hospedeiro. E esse esporo ele vai entrar em contato com o organismo do hospedeiro por meio de ingestão ou inalação. Então, esse esporo ele pode estar no ar e aí vai entrar inalando ou por meio da água também, ou ingerido, ou alguma comida infectada ali pelo microsporídeo. Depois que o esporo do microsporídeo já entrou em contato com o hospedeiro, vai ocorrer aquilo que eu já citei. A pressão intrapolar do esporo vai aumentar, vai gerar descarga rápida do tubo polar. O tubo polar ele vai se ancorar à célula hospedeira, como aqui na imagem que está à direita mostra o esporo com o tubo polar já externalizado, ancorado na célula hospedeira e liberando o esporoplasma do esporo na célula hospedeira. Essa célula hospedeira, ela vai geralmente ser do trato gastrointestinal ou do trato respiratório, porque é assim que eles são, que os esporos entram em contato com o organismo, né? Bom, após que o esporo já liberou na célula hospedeira o esporoplasma por meio do tubo polar, vai acontecer a fase proliferativa, que é a fase da merogonia. Então, o esporoplasma, ele vai gerar os merontes. E esses merontes que vão ser os multiplicadores desse esporoplasma. E essa multiplicação ela vai acontecer por fissão binária, como no gênero Anacalia, por fissão múltipla, como no gênero Nosema, ou por plasmotomia, como no caso dos endorreticulatos. Bom, e esse estágio da merogonia é o estágio que vai ter contato com o citoplasma do hospedeiro ou vai estar ali tangente ao retículo
do endoplasmático do hospedeiro. Após a fase proliferativa do ciclo de vida dos microsporídeos, vai acontecer a fase da esporogonia, que é onde os merontes eles vão se especializar em esporontes e vai ocorrer o espessamento da membrana. Então, é onde vai começar a esse esporo, esse novo esporo vai começar a tomar forma, vai começar a se espessar, né? A sua parede vai começar a se espessar. Eles podem pertencer nessa fase no citoplasma, como no gênero Nosema, ou em uma vesícula esporófora. Depois que já ocorreu a amerogonia e a esporogonia, a gente vai para a formação dos esporos, onde os esporontes vão se diferenciar em esporoblastos e esses esporoblastos vão gerar esporos maduros. E esses esporos maduros que já vão estar na fase infecciosa, né? Já vai estar apto a infectar outras células. E após a produção, né, e geração desses esporos maduros, vai ter uma lise celular, onde esses esporos eles vão ser liberados devido ao rompimento da célula e vai liberar muitos e muitos esporos no ambiente que ele está, né? Então, como resultado, como resultado da somatória da amerogonia com a esporogonia, a gente vai ter uma alta produção de esporos a partir de uma única infecção. Então, um esporo infectou uma célula, vai gerar muitos, muitos outros esporos para infectar outras células, o que dá um grande potencial infeccioso e reprodutivo para esses micro-organismos. E com base nisso, com base já entendendo os aspectos evolutivos, a morfologia e o ciclo de vida desses organismos, a gente consegue passar para compreender melhor as microsporidioses. Olá, tudo bem? Meu nome é Leandra e eu vou falar sobre as microsporidioses. As microsporidioses são doenças infecciosas causadas pelo filo Microsporidia, né, que são fungos unicelulares e parasitas intracelulares obrigatórios, né? Eles parasitam vertebrados, invertebrados, né, sendo mais comum em imunossuprimidos ou em indivíduos saudáveis, né? Indivíduos imunossuprimidos são indivíduos que possuem alguma deficiência imunológica, seja já possuindo alguma doença ou algo crônico ou algo que foi adquirido. Então, como eu havia dito, né, um indivíduo que possui alguma doença degenerativa imunológica. Então, por exemplo, pessoas que contêm HIV são uma das pessoas que contêm AIDS. Então, os sintomas, né, como anteriormente dito, aonde eles têm tendência a parasitar, então os sintomas são diarreia crônica, dor abdominal, perda de peso, o que pode acarretar até a anorexia involuntária, né, infecções oculares, como a ceratite. Então, são muitos sintomas. E há 3 tipos de microsporidioses que costumam ocorrer em pessoas imunossuprimidas. Uma dessas 3 são a microsporidiose sistêmica, a microsporidiose, né, ocular, que causa infecção na córnea, e a microsporidiose do trato biliar e intestinal. Essas são as 3 principais que mais ocorrem em pessoas que possuem algum tipo de deficiência imunológica. Além dessas, há outros tipos de microsporidioses, como a respiratória, a urinária e a sistêmica. De maneira geral, aqui no quadro, a gente separou em tipo de infecção, o paciente hospedeiro e algumas características e sintomas. O que dá para se notar são que os sintomas são muito comuns. Quando eu digo comuns, são sintomas similares, compartilhados por outros tipos de doenças também. Então, como por exemplo, vermelhidão, dor ocular, ceratoconjuntivite, diarreia, tosse, falta de ar. Cada uma desses sintomas são sintomas comuns, o que dificulta a identificação da doença, a saber que é uma microsporidiose que o paciente tem. Então, aqui no hospedeiro, né, separamos alguns como imunossuprimidos, outros com alguma deficiência de imunidade celular, e aqui indivíduos saudáveis. Por quê? Não é porque ocorre no indivíduo saudável que não vai ocorrer em pessoas imunossuprimidas, e vice-versa. A diferença é que, em alguns casos, pessoas saudáveis, né, indivíduos saudáveis, hospedeiros saudáveis, não tendem a ser sintomáticos. A maioria das vezes, eles são assintomáticos.
Aqui também nesse quadro tem algumas espécies do filo de microsporídeo, como a Heterocitozoon e a Encefalocitozoa. O que eles são sintomas comuns entre as duas primeiras espécies. Então, por exemplo, ambas têm a colangite, a colicistite, só que a bronquite, a pneumonia, a rinite, né? Então, por exemplo, agora as três de baixo, a miosite, a infecção disseminada, o que dá a entender são as preferências celulares do parasita. Então, miosite e inflamação muscular, dá a entender que as três últimas espécies, elas preferem células musculares. As duas primeiras têm bronquite, pneumonia, o que dá a entender que parasitam células do sistema respiratório. Aqui tem um esquema, né, referenciando novamente algumas espécies e a tendência delas, ligados também ao meio de reprodução delas. Então, ao o esporo se fixar na célula, ele tem dois meios de fazer a reprodução. Ou ele se multiplica por fissão binária dentro do vacúolo, segunda por meio da fissão múltipla, que ocorre dentro do citoplasma. Ambas os meios de reprodução, eles rompem a célula. Então, o que acontece? Eles vão se multiplicando, 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 até que ocorre a ruptura. A ruptura machuca a célula, ocorre um ferimento. Então, por exemplo, o sintoma de diarreia é uma espécie que costumamente afeta os intestinos, ali está no intestino delgado e no intestino fino. Então, quando o esporófito está parasitando o intestino, ele se multiplica, ele rompe a célula, ele acaba causando a ruptura dessa célula, impede a absorção de nutrientes. Então, onde ocasiona a diarreia? Então, no olho, o acúmulo de esporos na região ocular causa vermelhidão, causa dor, causa irritação, inchaço. No estômago, causa azia, náuseas, desconfortos. No músculo, causa inflamações, dores. Então, isso é relacionado ao seu meio de reprodução e sua preferência celular. Então, aqui, em alguns exemplos de mamíferos, colocamos os seres humanos. Né? Então, a patogênese ela é mais comumente em pessoas imunossuprimidas. Né? Aqui no exemplo, um paciente com AIDS, né? Então, ele teve acúmulo de esporos no jejunum do intestino delgado. Esses pontos mais escuros são os acúmulos dos esporos e acabam prejudicando essa célula, afetando a absorção do nutriente. Então, os sinais clínicos, né? Nesse caso, a diarreia. Então, a frequência da diarreia é um dos sintomas. Então, quanto mais diarreia você tem durante o período de contaminação dessa doença, menos nutrido você vai estar, né? Então, em alguns outros pacientes, elas são assintomáticas, né? De maneira geral. Um outro exemplo, né, de mamíferos tem o coelho, que também é bem frequente acontecer em coelhos. Um dos motivos dele ser selecionado é a presença grande da microsporidiose em animais domésticos. Também acontece em animais silvestres, em grandes mamíferos, em insetos. Porém, a sua frequência maior é em animais domésticos. Então, por exemplo, no coelho, né, ela ocasiona a formação de granuloma nos rins, no fígado, no cérebro. E a infecção, ela causa sintomas, nesse caso, foi torcicolo. Por isso a posição do pescoço do coelho, ele está meio torto. Então, ele está com muito torcicolo porque ela afetou o seu sistema nervoso. Então, e mesmo assim demonstrando sintomas, há muitos casos de coelhos tendo essa doença e outras espécies também, e não serem sintomáticas, né? Serem assintomáticas. Então, entrando no caso, né, dos hospedeiros e da transmissão. Então, já sabemos que os microsporídeos são parasitas obrigatórios, eles preferem imunossuprimidos, né, e parasitam seres humanos,
a pequenos mamíferos, né, insetos. Então, vamos trabalhar com isso de uma maneira mais didática. Então, por que que eles são parasitas obrigatórios? A gente precisa entender o que que é parasitismo obrigatório. Então, parasitas obrigatórios são organismos que só conseguem sobreviver e se reproduzir dentro de um hospedeiro. Então, ele não possui organelas, como, por exemplo, a mitocôndria, ele não possui organelas que ajudam ele a se nutrir, a obter energia, a quebra de enzimas. Então, ele tem essa necessidade. Por isso, o parasitismo. Então, ele entra no hospedeiro a fim de utilizar as organelas celulares do hospedeiro para fazer todo o seu ciclo de vida dentro do hospedeiro. Então, alguns dos hospedeiros são os humanos, né? Então, especialmente imunocomprometidos, né? Pessoas com HIV, com AIDS, transplantados, crianças desnutridas, até mesmo idosos, né? Que têm essa fragilidade, pequenos mamíferos, né? Como, por exemplo, aqui foi utilizado o coelho pela frequência, mas nada impede da contaminação de cães, gatos, e animais silvestres, insetos como abelha e bicho da seda. Né? Então, aqui, para ter uma visão melhor, a diferença de hospedeiro definitivo e intermediário. Quando eu estava explicando sobre a doença, né, eu disse que alguns são assintomáticos e outros não. Então, por um ser assintomático e o outro não, o hospedeiro que é assintomático, ele acaba sendo um hospedeiro intermediário. O que seria o hospedeiro intermediário? O hospedeiro intermediário é quando ele está contaminado pelo microspirídeo, ele está fazendo a reprodução dele, ele está liberando esporos, ele está contaminando, porém, ele não está agredindo o hospedeiro, não de uma forma que vá danificar e prejudicar a saúde do hospedeiro. E não ocorre, na maioria das vezes, né, a reprodução. Então, no caso do hospedeiro definitivo, é onde ele completa todo o seu ciclo. Todo o seu ciclo é completado no definitivo, e aí daí ele finaliza seu ciclo, ele prejudica o hospedeiro, né, o que ocorre em humanos, em peixes, insetos, né, coelhos, aves, né? Então tem o principal e o intermediário. O definitivo também, ele é sintomático, então ele vai possuir todos os sintomas da doença. O intermediário não. Oi, meu nome é Nicole e agora eu vou estar explicando um pouquinho sobre a transmissão, sobre como ocorre nessa parte de transmissão e logo em sequência explicando sobre a parte de diagnóstico, né, como é feito o diagnóstico dessas doenças. A transmissão ela pode ocorrer de várias formas. Uma explicação mais plausível para casos de microsporidiose intestinal é a transmissão fecal-oral, né, seja por fezes ou seja pela via oratória. Enquanto a transmissão por inalação de aerosóis seria para explicar a ocorrência de esporos nas secreções respiratórias. Já a autoinoculação seria a infecção na conjuntiva ocular, que seria você se autocontaminar, né? Por exemplo, as suas mãos estariam contaminadas e você tocaria nos olhos, por exemplo, seria contaminada essa região ocular. E também tem casos envolvendo o sistema geniturinário, que seria levando a possibilidade de transmissão sexual. Aí, falando um pouquinho, né, sobre alguns meios, né, que ocorrem essa transmissão, que seria a ingestão de água contaminada, a ingestão de alimentos contaminados, contato com os animais infectados, meios vetoriais e por meio aéreo também, né, como foi citado anteriormente. A microsporidiose, ela possui algumas importâncias, ela possui importância médica, importância veterinária e importância ecológica. A importância médica se dá porque ela é uma infecção oportunista, principalmente em humanos com imunidade baixa, né, que seriam os indivíduos, né, os pacientes com HIV, pessoas transplantadas, que fazem quimioterapia, né, que possuem alguma deficiência respiratória. Então, essas pessoas vão ser mais atingidas e vão causar as manifestações, né, intestinais, que seriam sintomas de diarreia crônica e má absorção, manifestações oculares, respiratórias, neurológica, enfim, dentre outras. E, além disso, essa importância ela vai ajudar a entender, né, as suas vias de transmissão e vai auxiliar no desenvolvimento de terapias eficazes e na orientação de medidas de higiene e manejo de animais.
Tudo isso vai ser a fim de evitar uma contaminação maior e uma proliferação maior desses organismos. Falando da importância veterinária, a microsporidiose, né, como ela vai afetar diversas espécies de animais, como os peixes, as aves e os mamíferos no geral, ela vai causar as doenças intestinais, doenças musculares, oculares, enfim, e principalmente em animais de produção, vai gerar muito prejuízo econômico, né? E vai comprometer a saúde geral daquele ambiente. Além disso, algumas espécies, né, elas vão atuar como reservatórios de microsporídeos zoonóticos e vão representar um risco muito grande para os seres humanos. Bom, agora falando um pouquinho sobre a importância veterinária, né? A microsporidiose, como ela vai afetar diversas espécies, né, tanto de animais, como peixes, aves, coelhos, mamíferos no geral, ela vai causar nessas doenças intestinais, essas doenças respiratórias, e vai afetar principalmente os animais de produção ou de estimação, que vai gerar prejuízos econômicos bem significativos, né, e vai comprometer a saúde geral daquele ambiente. Além disso, algumas espécies elas vão poder atuar como reservatórios de microsporídeos zoonóticos, né, que vão representar um grande risco, né, para os seres humanos. Sobre a importância ecológica, né, a microsporidiose ela vai influenciar nos ecossistemas naturais, vai infectar os insetos e aves e outros animais selvagens e vai poder alterar, né, com essa infecção, vai poder alterar as dinâmicas populacionais, né, afetando a polinização, as cadeias alimentares e o equilíbrio ambiental. Uma quarentena, né, de novos animais que poderiam estar infectados ou que os animais antigos podem ser infectados e seria reposto alguns animais novos, então é recomendado que faça essa quarentena desses animais e o manejo correto dos animais mortos ou doentes, que seria você tomar um cuidado especial, né, utilizando luvas, utilizando máscara, avental, né, e não deixando também que esses animais fiquem tanto tempo no mesmo lugar. Aqui na primeira imagem de cima, a gente pode ver um peixe infectado. Eu não vou saber dizer que espécie é, mas a gente pode ver que todos esses pontinhos aqui vão ser a presença desses microsporídeos. E aqui logo abaixo a gente vê um caso em ser humano, que a gente vê um caso do intestino, né, que esses microsporídeos afetaram o intestino. Ressaltando mais uma vez que a prevenção ela vai ser ainda mais importante em casos de pessoas que possuem imunidade baixa, né, pessoas com HIV, pessoas que possuem algum problema respiratório. E agora, por fim, a gente vai recapitular, né, tudo que já foi citado durante essa aula e vai concluir todos esses tópicos abordados. Então, os microsporídeos, eles vão ser parasitas intracelulares obrigatórios, que vão precisar de um hospedeiro para conseguir completar seu ciclo de vida. Vão ser pequenos, mas que vão fazer um estrago muito grande e vão ter uma grande importância biológica e médica também. Vão apresentar um ciclo de vida muito complexo, porque os seus esporos vão ser muito resistentes e vão garantir a transmissão entre esses hospedeiros. Vai causar as microsporidioses em humanos e animais, principalmente em pessoas com imunidade baixa, né, que seriam imunocomprometidos, e vai poder gerar, né, os sintomas como diarreia crônica, complicações neurológicas, respiratórias e oculares. O diagnóstico, né, como eu citei, ele vai ser muito desafiador, porque ele vai exigir técnicas de microscopia especializada, né, em algumas espécies. O tamanho deles vai dificultar bastante, né, a sua coloração também, para conseguir identificar a espécie certa, né, e conseguir guiar e começar com o tratamento adequado. Os tipos de tratamento são os remédios albendazol, que seria para as espécies Enphalitis 1, e a fumagilina, que seria para as espécies Entericitus 1, Bieneuze, e também recomendado que se faça a terapia antirretroviral, que seria a TARV. A prevenção, então, para não contrair, né, esses micro-organismos, seria a prevenção envolvendo a higiene, o controle de água e de alimentos, e em pacientes com HIV, fazer a TARV, né, para restaurar essa imunidade. Então, por fim, concluindo, a gente vê que estudar os microsporídeos vai nos ajudar a entender melhor, né, a interação entre os parasitas e os hospedeiros e a sua importância ecológica e o impacto dessas doenças nos humanos e nos animais. Por fim, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar nos contatando. E agradeço desde já quem assistiu até aqui.
Essas foram nossas referências que nós utilizamos para a elaboração dessa aula. E é isso, em meu nome, da Ana e da Leandra, eu agradeço a presença de todos. Muito obrigada.